Muito bem, acho que deveríamos ter mudado o púlpito para o outro lado, né? É uma convergência mais para o lado direito, mas... Muito bem. Um prazer novamente estar aqui com vocês, né? Estamos vendo aqui também professores representando as suas universidades, né? E é muito bom que a gente possa disseminar conteúdo, conhecimento. E aí a gente vai registrando isso ao longo da tarde. Nós iniciamos, então, agora a parte da tarde com a palestra do professor Marcelo de Araújo Ferreira. O professor Marcelo tem apoiado muito no país o desenvolvimento do setor, né, à frente do NETPRE, que é o Núcleo de Estudos e Tecnologia da Pré-Fabricação. Espero ter falado corretamente, Marcelo, né? Um laboratório aí que, no início da BSIC, o professor Marcelo, que já havia tido mestrado com o professor Munir, depois doutorado com o professor Kim Elliott na Inglaterra, propôs que tivéssemos, então, através de um projeto FAPESP, a BSIC construísse esse laboratório e a universidade o equipasse. E de lá para cá nós temos tido importantes resultados de pesquisa que têm sido desenvolvidas lá, tanto para a indústria, como para a entrada em informações importantes e desenvolvimento da normalização dos pré-moldados, e em especial da indústria do pré-fabricado no Brasil. O tema do professor Marcelo é a análise da estabilidade de estruturas pré-moldadas com ligações semirrígidas. Gostaria de convidar o professor Marcelo, e enquanto ele se dirige para cá, autores e revisores do livro. Eu gostaria de informá-los que é uma publicação Ibracon com o apoio da BSIC e ABS. Não há disponibilização de um exemplar para autores e revisores, mas aqui no Congresso, mas a BSIC vai adquirir um número de exemplares para autores e revisores e, posteriormente, nós vamos encaminhar a todos aqueles que trabalharam efetivamente no material ou como autor ou revisor. Nós temos os membros do comitê, que são membros gerais, né, do comitê, mas que não atuaram diretamente na publicação. O que nós vamos estar encaminhando é para autores e revisores, ok? Tanto o Rodrigo quanto a gente tem recebido essa demanda durante o evento hoje pela manhã, então só gostaria de informá-los a este respeito. Vou passar a palavra, então, ao professor Marcelo. Uma boa tarde a todos, obrigado por estarem novamente aqui conosco, e vamos em frente na nossa jornada do pré-moldado e da pré-fabricação nessa tarde. Marcelo. Está aqui já. Obrigado, Iriam. Deixa eu ver se está certo aqui. Opa. Bom, boa tarde a todos. Então, eu sou o professor Marcelo, lá da UFSCar, do NETPRE, e queria começar falando sobre esse assunto, né? Então, eu vou estar falando sobre 3 temas importantes para mim, né? A concepção das ligações semirrígidas, como que isso foi desenvolvendo um pouquinho, como que nós estamos trabalhando com o conceito de ligações semirrígidas, depois a parte da rigidez secante, e por último, como que é o efeito da rigidez secante na análise de fato da estrutura pré-moldada. Vamos ver se está indo. Então, esse conceito de ligações semirrígidas em estruturas pré-moldadas em regiões não sísmicas. Então, nós ouvimos aqui, né, o presidente da FIB
falando sobre um pouco daquelas ligações. E eu vou comentar um pouco, bem rapidamente, a diferença que nós temos entre ligações em regiões sísmicas e não sísmicas. Primeiramente, lá nos idos, quando se começou a trabalhar, essa é uma foto de um AT, de um edifício de atividades teóricas, né, lá na UFSCar, onde, na verdade, ele é uma modificação de um galpão, né, industrial, o galpão modular. E são, então, vamos dizer assim, uma possibilidade, está na norma, que você consegue estabilizar em função da altura, rigidez ou deslocabilidade, né, um pilar que tem gastado na base, articulado, eu posso ter essa estabilidade dessa forma. Então, eu tenho esse tipo de obra. A nossa biblioteca lá da Federal também foi feito desse jeito, e até um número de pavimentos, então eu consigo ter uma solução, vamos dizer assim, que não muda muito, né? A parte do galpão, eu não tenho que aumentar. Qual que é a questão? A estrutura começa a ficar muito deslocável, né? Então a viga está biapoiada, eu tenho o máximo de momento positivo, não aproveito a continuidade da viga. E, por outro lado, eu tenho essa questão, então, quando eu tenho, de fato, um edifício que começa a aumentar aí acima, talvez até um edifício garagem, que tem muitos pilares, talvez seja aberto, talvez fosse possível fazer dessa forma, tá? A segunda forma, né, cultura de projeto, é uma cultura que vem bastante da Europa, principalmente da Inglaterra, edifícios contraventados, né? Então, novamente, as vigas, né, podem ser biapoiadas ou pode ter alguma continuidade, e o vento é absorvido por núcleos rígidos, paredes de contraventamento. Nesse caso, então, não há, é um prédio indeslocável, tá, com nós fixos, e o comprimento, deixa eu ver aqui, o comprimento de flambagem, então, é o próprio pé direito. Opa. Esses prédios, eles podem ser feitos aí, 40 andares, nós visitamos na Bélgica, é região não sísmica, tá? Isso vem muito do conceito de industrialização. Uma das vantagens que eu tenho nesse sistema é porque eu vou projetar, seja com continuidade, sem continuidade, as vigas se repetem, porque elas não estão travando, não tem ação de pórtico, né? E os pilares só pegam carga vertical, essa é uma característica. Então, tem um trabalho do Arthur, que ele participou bastante, ele está terminando o doutorado conosco lá, e ele compara, então, uma estrutura não contraventada e com contraventamento de núcleos e paredes. Rocha 2016, vocês podem entrar no site lá do NetPress, vocês vão pegar o mestrado dele. Mas eu estou preocupado, então, com esse primeiro, que seriam, então, estruturas onde a estabilidade ela é feita por ação de pórtico, frame action, que é a viga travando o pilar, tá? E aí, estou preocupado, então, numa situação onde não tem zona sísmica, que seria o Brasil, porque eu estou preocupado apenas com a questão do vento. Então, esse é o tipo de obra. Há uma coisa também importante, que eu vou tentar frisar isso bastante, né? Quando nós estamos falando de continuidade desses prédios, e essas ligações, no assunto específico aqui hoje, estamos preocupados, sim, com a rigidez da ligação para travar lateralmente o prédio. Então, seriam estruturas não contraventadas, esse tipo de estrutura aqui, que a gente vai chamar de nós deslocáveis, né? Para ser com nó não ser deslocável, tem que ter um γ Z menor que 1,1, menor que 10%. Na verdade, isso do ACI seria em torno de 5%, então tem uma estrutura indeslocável, começa a ficar difícil fazer com ligações semirrígidas. Aqui, para mim, que é a primeira coisa. Muitas pessoas, às vezes, perguntam, não, vamos plastificar as ligações. Ligação semirrígida não é cálculo plástico. O conceito de cálculo plástico é utilizado em zona sísmica, porque aí o critério de ductilidade. A capacidade de rótula plástica é alguma coisa que eu não tenho como evitar numa estrutura zona sísmica. Nós estamos trabalhando, então, no conceito de semirrigidez, que tem a ver com o efeito de fissuração, abertura de fissura, escorregamento de aço concreto na região lá da ligação. Então, uma das formas com que vocês podem encontrar, no ACI, tem um documento da ACI 550, se não me engano, que fala do Emulative Systems. Então, isso está nos Estados Unidos, PCI, e também está no Japão,
que eu vou tentar recriar não apenas a continuidade da armadura na região, né, da ligação, mas eu vou, sim, tentar conseguir deixar essa região mais forte, que eles chamam Strong Connections, né, e deixar o dano acontecer no elemento. Mas, com isso, vocês podem ver nessa foto, eu poderia ter estruturas híbridas, os pilares feitos no local, e eu vou mudar a construtibilidade do sistema. Então, um dos sistemas que foi desenvolvido aí dos anos 90 até os anos 2000 é a parte de baixo do sistema PRESS, que seriam ligações protendidas sem aderência na região da ligação, que eu vou criar aquele gap e uma mola perfeita. O professor Stuck estava falando hoje de manhã a respeito do terremoto do Chile, e eu estava, inclusive, com a Ilha, a gente estava logo depois, em 2010, e lá no grupo da FIB, em Washington, e foi um comitê analisar que caíram todos os prédios, só ficou o do pré-moldado que usou esse sistema, né? Ele é uma mola perfeita, ele consegue absorver energia e evita o dano, que vocês estão vendo na parte do emulative, que seria simular o monolítico. Nos anos 80, então, nós temos esse prédio lá em São Carlos, 1987, foi feito seguindo, na época, o que se tinha de referência, né, que no Brasil, em 1987, a gente seguiu o que era feito nos Estados Unidos e se usava ligações rígidas, que foram depois proibidas nos Estados Unidos exatamente por conta da ductilidade em zona sísmica. Então, foi feito esse prédio em São Carlos, pilares contínuos, não deu para transportar na obra, foi feito... Até a obra, o pilar foi executado pré-moldado no canteiro e o resto, então, foi feito pré-moldado. A questão das ligações rígidas, você ganha rigidez, mas você tem problema de ductilidade. Então, esse é um tipo de ligação que acabou sendo modificado e essa continuidade também, por meio de bainha, então, vem também dos Estados Unidos, né, que a gente usa no Brasil, e foram feitos vários ensaios. E, justamente, era um ensaio que era uma ligação que teria uma ductilidade melhor, né? Continuidade é continuidade da armadura. A gente poderia dizer que a estrutura, do ponto de vista da viga, é uma viga semicontínua. Nós temos as estruturas, vocês podem ver nessa foto, da TIA lá, encontrei o Vitor, quando a gente foi no Ibracon 2005, tiramos foto junto com o professor Elliot, né, visitando essa obra. Então, você tem o pilar contínuo e a viga descontínua, com ligações soldadas e a armadura de continuidade. Então, são dois mecanismos possíveis que têm a ver com a taxa de armadura, o domínio que eu estou projetando. Que eu posso ter uma concentração, ou um espalhamento das fissuras, ou concentração de uma única fissura na junta. E disso, então, quando eu fiz... Na verdade, eu fiz o doutorado com o professor Munir, né? E depois eu fiz um pós-doutorado com Elliot. Então, esse pós-doutorado na Inglaterra, que foi o primeiro... Um outro modelo teórico que a gente usou, é que você pode ter uma região com zona discreta, numa junta, ou então numa região. Tá? E tem mais, vocês estão vendo até umas fissuras inclinadas, que pode acontecer também, quando a cortante que chega nessa região, ela ultrapassa o VC. Então, você vai ter aquela inclinação, você vai equilibrar a armadura negativa, ela fica constante naquela região. Isso seria a maior deformação que vai acontecer, não é nem o modelo que está na norma, e pode, inclusive, acontecer quando você estiver usando vigas protendidas. As ligações, pelo Manual da FIB, 2008, Boletim 43, professor Elliot, professor Engstrom, esteve aqui no Brasil várias vezes. A ligação, na verdade, é uma região, ela deve ser projetada, analisado o biela tirante e analisado, inclusive, as deformações que vão acontecer das forças internas que estão lá. Então, uma região de descontinuidade, isso é importante. Essa foto de uma obra, de um ensaio que foi feito na Malásia, é interessante porque, nesse caso, você tem um pilar, né, que é descontínuo, né, a viga é descontínua também. Então, portanto, a ligação é executada no local, mas vocês vão ver que ele tem um comportamento diferenciado. Inclusive, nesse caso, o pilar foi pré-moldado e tentaram fazer uma região ali do lado esquerdo. Vocês veem que não tem consolo, e quando tem um consolo, tem uma reação que isso muda as bielas ali naquela região. Então, quando tem consolo, já muda, não é a mesma coisa de uma viga. Tá?
essa é a ligação típica que nós temos aqui no Brasil. Então, a armadura passando em bainha, a norma permite que 50% da armadura negativa necessária seja colocado do lado do pilar. Tá? Aqui seria a ligação, a continuidade é feita por luvas rosqueadas. Tá? Só um detalhe já mostrando nessa foto, inclusive dessa visita que a gente fez para o professor Elliott, é muito importante que você tenha um estribo fechado nessa armadura negativa. Se acontecer qualquer falha no consolo, o estribo vira uma armadura de suspensão. Né? Então, essa outra foto aqui, por exemplo, o estribo está pequeno, aberto, pode não garantir o mesmo efeito. Tá? Então, esse é o assunto que nós estamos trabalhando. Estruturas pré-moldadas com ligações semirrígidas. Essa mola, na verdade, a referência para a gente é o apoio da viga sobre o consolo. Qual que é o giro que existe? Né? Qual que é a rotação relativa entre a viga e o consolo? Essa é a rotação que existe quando eu tenho, por exemplo, uma viga biapoiada. Tá? E também é uma referência ao pilar. Existe uma rotação relativa entre a viga e o pilar, que é fácil quando você tem uma única junta, né? Mas quando você tem uma região, então, acabou ficando esse centro de rotação. E eu tenho que fazer medição, na verdade, né? Tem uma das formas clássicas de medir essa rigidez seria fazer vigas em balanço para medir momento e rotação. O momento é bem conhecido e a dificuldade começa a ser para definir essa rotação. Tá? Então, nesse caso, aí, nessa ilustração que vocês estão vendo, foi usado clinômetros, transdutores, né, entre o consolo e o apoio da viga, mas também tinha clinômetros nos próprios pilares, no pilar, porque eu tenho que ter a rotação relativa, então, entre a viga e o pilar. Aqui, um pouco dessa evolução. Quando eu comecei a estudar o mestrado, né, que eu estava fazendo análise, justamente, estrutural de ligações semirrígidas, na época, a gente ainda trabalhava com análise linear, que é a análise que a gente mais faz, e não considerava, né, efeito da fissuração na estrutura. Bom, aí tem toda uma história, mas quem é mais antigo, né, de DNA, lembra que no passado a gente tinha, para calcular, você tinha o alfa, né, parâmetro de estabilidade, e mesmo o gama Z, quando você calculava o gama Z de estrutura de concreto modal local, tinha um momento que você usava o pilar e a viga como 0,7 e o pilar 0,8 e a viga 0,4. Né? Porque, na verdade, esse é um problema. Por que foi usado 0,7 e 0,7? Veio do professor Mário Franco. Para que não mudasse a redistribuição dos momentos que você já tinha da análise elástica que era feita. Quando você reduz a rigidez da viga para o pilar, você muda o coeficiente de redistribuição, a viga pega metade do momento. Né? Caiu a rigidez. Então, eu trabalhei com rigidez tangente. Depois, nos Estados Unidos, e a sequência ali, o Corgun, o ensaio de Nottingham, trabalhava com rigidez secante na região plástica, né? No final, no estado limite último. Então, o que teve de diferença lá no pós-doutorado, depois eu orientei o Hassan, em 2011, quando o professor Elliott se aposentou, com rigidez secante. Então, é uma rigidez que é antes do início do escoamento, não é plastificação. Essa rigidez secante, então, eu vou precisar fazer ensaio, né? Eu tenho equações, e aí, na verdade, foi feito um modelo, que dentro daqueles dois modelos, a proposta que está na norma, ela foi, vamos dizer assim, calibrada para usar uma equação mais simplificada, a pedido do coordenador, né, para que não ficasse muito grande e não ficasse dúbio. Né? Então, a gente fez uma equação simplificada, porque isso é uma coisa importante para os engenheiros. Deixa eu passar um pouquinho aqui. O que tem de interessante, né, é que a gente fez vários ensaios desde que o NetPré foi feito, e o primeiro pedido que a gente fez quando começou o NetPré foi que houvesse interação entre os projetistas, quais são as ligações típicas. Isso foi em 2005. Então, ao longo de todo esse tempo, esse é um ensaio da professora hoje lá da USP, professora Marcela Cataoca, que a gente fez um ensaio, então, de caracterização, viga pilar, né, e também usando a armadura que está passando lá da laje. Uma coisa que a gente já sabia desde o início, o modelo que tem
São 4 barras, 16 milímetros, passando dentro do pilar, um modelo que não tinha laje. Com a laje, a gente pegou a metade da armadura e transformou em 4 barras de 8 milímetros de cada lado, exatamente a mesma área. E porque, quando você tem um diâmetro menor, você tem um melhor controle da fissuração. A rigidez é muito melhor. Tá? Só tem um problema, quando chega lá no estado limite último, teve escorregamento da capa com a laje. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Tá? Mas mostra exatamente isso. Então, a rigidez secante, que está na norma, ela, basicamente, ela é baseada no alongamento da barra, tá? E eu vou medir a altura, então, a profundidade que a gente colocou numa função de D. O K ele tem a ver com o tipo de ligação, se você tem uma chapa soldada, se você tem chumbador, se você tem argamassa. E o LD seria o comprimento efetivo de deformação. Tem a ver com a armadura passando dentro da bainha, o tipo de preenchimento, tem a ver se você está numa região confinada ou não confinada. Basicamente, é modelo de ancoragem. Então, os 3 tipos de ligação, você tem ligação. Mais importante, gente, quem manda na rigidez é o mecanismo de continuidade da armadura negativa. Nós estamos falando de rigidez negativa. Tá? Então, basicamente, o mais importante daquele LD, ele vai ser definido se eu tenho armadura passando dentro de bainha, como que é preenchido, se tem estribo, se tem concentração de estribo naquela região da ligação para melhorar o confinamento, e se eu tenho luva, que tipo de luva, se é lisa, tá? Por exemplo, com luva, não passou ainda. O Z, né, ele vai mudar se eu tenho chapa, então o Z vai ser igual a 1, do lado direito lá. Depois eu posso ter um efeito de concreto armado, se eu tiver uma junta com grout, ou então, se eu tiver neoprene, não se aconselha usar neoprene superior a 10 milímetros, para não criar muita deformação aí e não mudar esse efeito do K. Tá? Mas a norma, aquele 0,75, já está levando alguma coisa em consideração. Aqui a continuidade, então, um exemplo, né? O K foi 0,75. Na verdade, a calibração melhor seria 0,85. Esse 0,75 é porque a gente nunca sabe como que é preenchido. Fizemos ensaios, né, com vários calda de cimento, com produto comercial, e varia muito. Né? Se você está usando uma bombinha lá para preencher, para expurgar, ou se é manual, então isso daí foi uma calibração a pedido. E o 0,25 φ mais A, na verdade, ele estaria mais próximo. Ele ainda está também considerando algum problema aí que você pode ter perda justamente de não estar muito bem preenchido. Já no caso com a chapa, ele já está bem perto da calibração para ligação com chapa, que seria 21 φ mais LA. LA seria o comprimento da face do concreto até o centro de giro no consolo. No caso das ligações com luva, é bom que se saiba que, embora a luva ela deforma mais, não é que ela deforma mais, ela abre mais, ela é lisa, escorrega, mas ela é feita para isso mesmo. A vantagem da luva é que, ao invés de espalhar a fissura, ela vai concentrar na junta. Tá? Então, isso daí é chamado nos Estados Unidos como gap connection, muito parecido com o que eu tenho, por exemplo, nas ligações que não tem, que ele mostrou aqui, que eles fazem sem aderência, proteção sem aderência, para deixar abrir a junta. Então, na verdade, seria alguma coisa interessante. E só vou chamar a atenção, quando eu mostrar o último resultado experimental, com relação à ligação tipo 4, que na norma ela diz que ela é rígida. Foi uma questão que a gente teve que fazer, mas, na verdade, ela não é. Ela inclusive, ela está próximo da ligação tipo 1, tá? Que a gente tem resultados experimentais aí, mas é o caso. Isso sempre vai progredindo. Né? Ligação tipo 5, nós estamos para ensaiar. Ela já é conhecida, que ela é parafusada embaixo, para poder pegar momento positivo, mas nós estamos concentrando mais na parte do momento negativo. Então, momento negativo, o importante é saber, né, o que vai acontecer no giro entre a viga e o consolo, naquela posição do centro de rotação. Tá? Então, aqui, uma ilustração também dos ensaios, com várias instrumentações, e chame a atenção pelo seguinte: eu tenho a força de deslocamento na borda, né, e isso daí, a flecha que tem no balanço, ele depende
do movimento de corpo rígido e de deformação da viga, levando em conta a fissuração. Tá? Então, o que a gente fez, na verdade? A gente fez várias medições, inclusive com as tensões da armadura, para ver se a gente estava tombando essa curva momento-rotação antes mesmo que escoasse a armadura, foi isso que foi feito. Tá? Então, ensaiamos ligações com chapa, ligações com neoprene, e aqui foi uma coisa muito importante que a gente já começou a fazer desde a época do trabalho da Marcela Kataoka. Comparar, então, a flecha total que eu tenho no balanço, né, ele depende da deformação da viga, que é o A1, mais o movimento de corpo rígido, que é o A2. Que aí esse comprimento do corpo rígido ele é devido só à rotação. Então, quando a gente fez o ensaio, dá para ver... Isso vai ser disponibilizado depois, Iria, para o pessoal? Então, prestem atenção aí que vocês vão ver que o cálculo teórico, se a gente considerasse o Branson, já a fissura, sem a rotação, fica aquele A1 sozinho, lá do lado esquerdo. Lá. Quando a gente soma a rotação do ensaio vezes o braço, bateu, então, a leitura que a gente fez da rotação, mais a flecha. Então, vocês veem um pouquinho como é que funciona, quer dizer... De cara, a gente não pode plastificar a armadura, porque senão vocês vão começar a ver isso daí em obra. Tá? Essas aberturas de 1 milímetro é quando está começando a escoar, não é porque está plastificado, não tem 10 por 1000 não, porque você tem escorregamento. Tá? E aqui no caso da Ângela também, né, que fez doutorado com a gente, mostrando uma coisa muito importante, que na verdade, todas essas ligações, uma tem uma resistência um pouquinho maior, tem chapa soldada, aumentou o Z, então aumentou a resistência, mas todas elas tombaram na mesma rotação, dizendo o seguinte, todas elas tinham armadura negativa passando na bainha. Então, quem determina a rotação é a armadura de cima, mesmo a chapa dobrou no mesmo lugar. Tá? Essa é uma coisa importante. Então, tem esses mecanismos, né? Do lado esquerdo ali seria o comportamento dentro da bainha, então, até o ponto 1 não tem fissuração. Do 1 ao 2, esse MY limite, na verdade, é um valor que o Z ficou com 0,9. Ele está um pouquinho abaixo. É para não deixar, é para pegar a rigidez secante antes de atingir o momento de escoamento. Tudo bem? E essa não linearidade tem a ver com a fissuração. Então, vocês veem aqui da calibração, que nós chegamos da tipologia 1, que a gente pegou uma média de 25 φ mais LA, e a tipologia 2, 20 φ, né, que é a ligação com chapa soldada. Está dando a ordem aí de 65% de engastamento. Aí depois as luvas rosqueadas. A gente já tinha então feito, existe a luva dupla, né, não é rosca cônica, prensada. Aí ela aumenta o comprimento da luva, porque são duas luvas, né? Ou então, a luva com rosca cônica, ela é menor, mas ela também é lisa. Então, nós fizemos os dois estudos, acompanhamos, o Vitor, não sei se está aqui hoje, que foi orientado pelo professor Armando, não sei se está aí, mas ele estudou, então, na Unicamp, né, a parte de luvas, de continuidade da luva, e a Luciana, que trabalhou lá na Leonardo, né, bastante tempo, estudou a parte, então, das ligações. Esse é um exemplo que eu falei, tem que tomar cuidado, porque dá para ver que você não está usando, né, como armadura de suspensão. Então, nós fizemos ensaios, novamente, com neoprene, com chapa soldada, exatamente o mesmo detalhe, a mesma armadura das ligações foram ensaiadas com a Ângela Haddad. Aqui, já no pós-ensaio, né? O que está em azul foi feito, então, com luva. E o que aconteceu agora? A luva deslocou a rotação. É a mesma ligação que a gente normalizou, então vejam ponto 1. Tá? Então, mesmo a ligação tipo 4, que está dita na norma, na verdade, ela é pior do que a ligação tipo 1. Por quê? Porque ela é luva lisa, a gente usou uma luva lisa, com rosca cônica, abriu a junta, abriu. Não adiantou ter a chapa soldada embaixo. Tá? Então, essa... Agora, o que a gente poderia fazer para uma ligação rígida? É só ver o gráfico. Eu teria que fazer uma redução da tensão. Já que eu sei que escorrega, eu não vou usar até o limite. Faria uma redução, um abatimento ali, tá? Para conseguir quase o mesmo resultado. Então, também foi feito isso daí. E, então, essa seria, na verdade, mais próxima. Se eu quiser pegar o K, porque ele está com a chapa soldada lá embaixo,
na verdade, não é